E parece que a ideia de Lula em fazer uma interação semanal com a população vai mesmo sair do papel. O presidente pretende estabelecer um canal direto de comunicação nas redes sociais e deve criar um podcast até o fim de março. Ô, negão, tá vindo um concorrente aí ou não? Não é? Já me convidou. Vai fazer consultoria, negão? Não, eu vou, sou um dos convidados. Não, mentira, ainda não fui convidado. É engraçado que, assim, existe uma certa preocupação dentro do PT de não parecer que está imitando o Bolsonaro. O que é muito legal, porque assim, eles são as viúvas do Bolsonaro, né? Eles não esquecem o Bolsonaro. Lula sempre em seus discursos está falando. Ele não entendeu que ele ganhou a eleição, ele está governando o Brasil. E o que interessa é ele, não é o Bolsonaro, mas ele não larga o Bolsonaro. Eu acho uma boa ideia o presidente fazer isso. Eu gostaria muito de que ele chegasse lá e abrisse uma... Ele não precisa fazer um podcast. Não precisa, o que a gente quer é muito pouco. É mais ou menos o que o Bolsonaro fazia, mas, por favor, não imite, certo? O que a gente quer é só que ele sente numa cadeira e diga assim, sem muita parafernália, só um celular mesmo, entendeu? Um Instagramzinho ali, um YouTubezinho ali, uma live, onde ele diga assim, então, pessoal, o que eu fiz foi A, B, C, D, E, F essa semana, e é isso. Ou traga um parceiro para poder falar sobre isso. Traga a Marina Silva, não seria legal? O Lula e a Marina Silva sentados aqui, ele explicando, e aí, o que aconteceu agora com o meio ambiente, explica quais são suas ações. Não seria legal ele sentar com o Fernando Haddad e falar assim, Fernando Haddad, explica aí o que você está fazendo aí no Ministério da Fazenda. A Dilma nos BRICS. A Dilma nos BRICS. Olha só que legal. Esse eu não perderia por nada. Esse eu ia gravar e ia ser um dos meus preferidos na minha playlist. A gente não pede muito, a gente só pede que o governante dê satisfação. Foi legal que o Bolsonaro abriu essa porta, muitos governantes não gostam disso, os políticos de internet adoram, falam mais do que o que a gente quer saber, entendeu? Inclusive, às vezes, sua vida pessoal, mas seria muito legal que o presidente fizesse. Se ele fizer, ponto para ele. A questão é, quanto tempo, por quantos minutos vai durar essa live? A do Bolsonaro durava em média 1 hora. Entendeu? Baseado no que está rolando desde quando o Lula assumiu, eu acredito que 10 minutinhos tá bom para ele dizer o que ele está fazendo, porque eu queria poder dizer mais, mas a gente não está vendo muita coisa. Olha, eu estava esses dias, né? Assim ele não me convida mesmo, né? Eu estava esses dias no Instagram e vendo, né, a live do presidente. E ele ficou ali por alguns minutos e outras pessoas estavam falando, ministros, ele e tal. Em 20 minutos de live que eu assisti, tinha cerca de 2.300 pessoas. Ok? Qualquer pessoa que tem o engajamento que ele tem na internet, ele não abre uma live com menos de 100 mil pessoas. Isso é um número básico de quem trabalha com algoritmo, tá? Em 20 minutos, tinha 2.300 pessoas. Isso começou a me chamar a atenção. Será que ele tem a necessidade de comprar seguidores? Será que ele tem a necessidade de dar um up, dar um famoso gás nas redes sociais, ele comprando seguidores? Porque não faz sentido ele ter o tanto de seguidor que ele tem na internet, principalmente, né, nessa rede social, e ter apenas 2.300 pessoas. Na verdade, dá para explicar. Só terminar rapidamente. Ele só foi subindo com o tempo, tá? Mas 20 minutos... 2.300 pessoas, me causou espanto. Fala, negão. Eu consigo explicar por causa de 2 fatores. O primeiro fator é porque o Lula teve muito apoio dos artistas. Então, por exemplo, o Lula ia num podcast, os artistas bombavam muito em suas redes sociais, entendeu? Dizendo, o Lula tá em tal podcast. Felipe Neto é um ótimo exemplo disso, que anunciou aos quatro ventos, todo lugar onde o Lula ia. Ele ia foi no Podpah, ele avisou, foi no Flow, ele avisou, entendeu? E tem o outro fato. Então, essas pessoas não é um público orgânico, não foi um público que chegou. Eles precisavam fazer um esforço hercúleo, né? Isso, não é uma galera que foi pelo Lula. A galera foi porque o Felipe, porque a Anitta, porque a Luísa Sonza, porque os artistas em geral, que agora tá todo mundo lá esperando a sua banana do cacho, entendeu? E tem o outro fator também. O Lula não faz live direto, então o algoritmo costuma não ajudar quem não tá toda hora fazendo. Talvez ele fazendo agora lá e falando assim, gente, com horário, porque tem isso também, com horário, dizendo, gente, tal dia, tal horário, toda semana eu estarei lá, nem que seja 10 minutos, eu acho que esse número aumenta. Tudo bem, negão, eu tô aqui, eu também trabalho com a internet, eu não tô pra fazer contraponto com você, mas eu vou ter que fazer, infelizmente. Quando a pessoa passa de 1 milhão de seguidores,
ela necessariamente ela tem pelo menos 10% de pessoas ali de audição, ok? Se ele tiver 10% do que ele tá lá, ele tá entregando menos. Ele pode fazer anúncio, ele pode fazer de madrugada, ele pode fazer... Artista, por exemplo, nós temos aqui dentro da casa aqui, não sei se eu posso citar, mas vou citar o Pavinato, quando faz uma live ao vivo, não tem menos de 2.000 pessoas na live dele. E olha que ele faz live meia-noite, 1 hora da manhã, sem anunciar ninguém. Ele só abre. Então, muito me espanta essa live que não é justificado pelo algoritmo que o Lula faz. Ju? Eu ia comentar o seguinte, né? Já foi falado aqui também. Houve um grande erro dos progressistas da esquerda em não utilizar desde o início o ambiente das redes sociais para propagar uma nova mensagem, né? Como se fosse assim uma nova roupagem de esquerda diante das mudanças que aconteciam no mundo, né? Todas as mudanças conjunturais, políticas, sociais. Então, houve essa perda de adesão, né? Digamos assim, desde o início. E agora, o que o presidente tenta fazer é recuperar. É claro, se deu certo com o Bolsonaro, por que não copiar? As pessoas copiam o que dá certo, não é? Concordo. Mas até aí tudo bem. O que eu queria complementar, o Lula tem como um dos seus principais assessores o Ricardo Stuckert, que é também o seu fotógrafo oficial, que está com ele o tempo inteiro. Ricardo Stuckert é fera em comunicação, em imagem, apresentação. Ele também está agora como secretário adjunto da SECOM. Acredito que ele possa, nesse sentido, realizar um bom trabalho de imagem, mas vai faltar o quê? Experiência. Adequar a comunicação, modular a comunicação, mostrando que é um governo, de fato, de frente ampla, é uma esquerda renovada, né? Se era isso que Dani, queria passar. Eu entendi, você colocou uma questão para mim, porque junto com a esquerda, isso é muito mais tempo que a direita, né? A esquerda sabe fazer coisas que a direita ainda tem que aprender. Concorda? Não, e vice-versa, tá? E vice-versa, é onde eu vou chegar. E a direita, ela entrou num cenário muito favorável a ela, que ela soube fazer o trabalho nas redes sociais. Coisa que a esquerda ainda está aprendendo. E olha, vou te falar uma coisa, viu, Rodolfo? Quando a gente analisa esse cenário, o que aconteceu ali? Não é? Basicamente, teve ali um momento que a esquerda ela deixou de dialogar com a sociedade. A partir disso, o que a direita fez? Não é? Passou a utilizar as redes sociais como uma forma de se conectar, não é, com aquilo que as pessoas e a sociedade em geral estava sentindo ou estava buscando. Então, eu vejo ali, na verdade, um distanciamento que a esquerda teve, neste sentido, com a sociedade, porque agora a sociedade o que faz? Utiliza as redes sociais para se comunicar, pelo menos grande parte das pessoas, aquelas que possuem efetivamente o acesso à internet, não é? Então, o que a esquerda não entendeu foi essa transição tecnológica e que não adianta mais ficar dentro do seu gabinete ou fazendo os discursos na TV, porque isso não é mais o suficiente, não é? E, claro, tem aqueles da esquerda, claro, que faz o seu trabalho ali de base, só que isso não é mais a questão contemporânea a se trabalhar, não é? Porque a imagem ela precisa ser trabalhada nas redes sociais também, porque é o canal de diálogo direto com a sociedade, com a população, e mais do que isso, não é? É aquela conexão de emoções que a gente traz quando nós estamos nas redes sociais. Por que eu falo de emoção? Porque a política também trabalha sempre com as questões da emoção das pessoas. Então, elas estão mais ligadas nisso e o que eu espero agora é que as pessoas estejam mais ligadas não só na questão emocional, mas especialmente no trabalho concreto que os parlamentares e o próprio executivo estão executando, porque aí vai ser o salto de qualidade. Perfeito. Ô, Bissoli, ela já me deu 200 coisas para te perguntar aqui. Eu gravei só uma. Porque será que essa nova frente ampla que nós estamos esperando vai vir em formato de podcast? Pois é, sabe que a pergunta até é pertinente, porque eu estava aqui pensando, os colegas aqui, o Alessandro e o
o Rodolfo, eles dominam redes, trabalham com isso, então quem sou eu para comentar alguma coisa nesse assunto? A minha ideia era refletir por um outro lado, né? Porque eu acho que a rede, ela é uma ferramenta, então realmente ao longo da história, a imprensa sempre teve uma certa independência, mas hora pendendo para um lado para o outro, mas tem aí, você vê a imprensa que hora foi a favor da Lava Jato e da prisão do Lula, depois quase pediu voto pro Lula. Você tem um monte de situações aí que hoje você tem veículo de comunicação de audiovisual fechado, como a Jovem Pan, que tem mais audiência do que veículos de comunicação de TV aberta. Então mudou muito a forma de comunicar. E até aqueles anúncios oficiais que o presidente fazia, né, com horário marcado, entrava lá em cadeia nacional, já não tem muito mais efetividade. Então eu trago isso para dizer que a ferramenta, a forma de comunicar mudou. O PT, a esquerda, veio acostumando com uma forma que eles eram muito hábeis em fazer, que era o quê? Movimentos sindicais, movimentos estudantis, igrejas mais notadamente a Igreja Católica e alguns movimentos internos. Então conseguiu por muito tempo dialogar com a sociedade de forma mais fácil, com as suas ferramentas e a sua forma de interlocução, que não era só a imprensa tradicional. Por sua vez, o Bolsonaro e essa nova direita achou as redes sociais como seu instrumento, a sua ferramenta, que era uma forma de não depender do posicionamento da imprensa e da mídia tradicional, trazer uma visão e em trazer pelas redes sociais o que pensavam e o que queriam. Porque eles também não tinham esse espaço, né? Então aí você traz, por meios diferentes, acharam modos alternativos de trazer as suas visões que não era a mídia e a imprensa tradicional. O problema é, achar a ferramenta é uma das partes. Agora, o que o Rodolfo colocou aqui a provocação, eu diria, qual é o conteúdo levado? Tudo bem, achou uma nova ferramenta. Então, o governo Lula, o presidente Lula, achou no podcast uma nova ferramenta de se comunicar com as pessoas. Mas para comunicar o quê? Continuar reforçando nós contra eles? Continuar reforçando programas sociais do seu primeiro e do seu segundo mandato, que já estamos numa outra década, uma outra realidade? Ou é realmente exercer na prática essa chamada frente ampla que se propôs aí no período eleitoral e que a gente vê desde o primeiro dia do governo que tem sido um retrocesso? Um retrocesso por quê? E aí, com todo o respeito aos acertos que podem ter no governo desde o início do mandato, acho que nem todo mundo só erra, mas na minha forma de avaliar, e até de alguns colegas que defendiam o governo Lula no início, começam a admitir que é um Lula muito mais raivoso que no seu primeiro mandato lá em 2003, aliás. É um Lula muito mais fechado a sugestões novas do que já foi no passado. Então a gente não está vendo um presidente com uma nova forma de governar, a gente está vendo só um novo mecanismo de se comunicar. A pergunta que eu faço é, comunicar o quê? Qual o conteúdo? Qual é a nova política democrática que ele vai pregar por esse novo meio de comunicação? Eu quero fazer uma pergunta pro Negão em cima disso que você escreveu, mas eu quero chamar a atenção de vocês agora para esse GC que tá aí. Olha que legal. LulaCast. Por favor, minha direção e toda a Jovem Pan, já vai patentear esse nome agora, porque o nome ficou bom. No meu canal, o pessoal falou que podia ser Atibaia Cast. Olha aí, ó, ficou muito bom. Parabéns pra quem escreveu, porque LulaCast eu gostei muito. Vocês estavam falando, eu tava lendo aqui no rodapé, ó. Podia ficar mais americanizado, né? Triplecast. Uma coisa. Olha, vocês falando. Ô, Negão, deixa eu te fazer uma pergunta, antes que esse pessoal fala demais aqui. Ó, você acha que ele terá um problema indo pra internet? Porque hoje ele tem todas as de consórcio estão abertas para ele, ok? Todas. Ele tem porta aberta em todas. Aliás, aquele também tem. Aquele também tem. Aquele também tem. Ele pode vir aqui a hora que ele quiser. É só marcar aí com a direção e estamos aí. Mas, porque ele não tem ainda um podcast, ele não tem ainda a internet como ferramenta. A partir do momento que ele tem a internet como ferramenta, e como o Ben Bissoli diz, o que vai ser anunciado, o que vai ser falado, qual vai ser a pauta desse produto que agora é a internet? Será que pode fechar as portas das de consórcio, por exemplo? Porque muita coisa que ele fala, as entrevistas que ele hoje ele escolhe para quem ele quer dar entrevista. Porque pega vocês dois aqui, vocês têm os seus canais de comunicação, ok, é uma ferramenta, mas é o conteúdo que vocês levam que traz o seguidor. Tudo bem, mas olha só. Posso falar como é que eu acho calma, eu tô com uma pergunta pro Negão, Gil. Você vai, segura aí que eu tô fazendo uma pergunta pra ele, porque ele tem um canal e é interessante isso, porque uma vez que ele tem um canal, uma vez que ele tem essa comunicação com a internet, será que vai ser atrativo para as outras emissoras ter ele, já, por exemplo, ele vai dar um break news de alguma coisa, ele não vai escolher uma empresa de TV aberta para falar, ele vai falar no canal dele para chamar muito mais atenção, para reter ali monetização, sei lá, algo do tipo, e novas pessoas. Não pode. Conteúdo político não pode, exatamente. Eu acredito que o que ele vai fazer é mais ou menos o que o Bolsonaro fazia, meio que trazer um resumo da semana. O grande adversário hoje do PT é a arrogância.
Por que eu estou falando isso? A gente acabou de discutir aqui sobre a comunicação da esquerda, que ainda é uma comunicação muito fraca. Mas a gente tem que parar para pensar que é uma comunicação muito fraca em relação aos políticos. Eu posso citar aqui o Guilherme Boulos, que da turma política de esquerda, ele é o que mais entendeu como funcionam as redes sociais. Sim. Mas os influenciadores de esquerda têm uma força muito grande. Algumas mídias, e muitas que estão crescendo de esquerda, você tem hoje canais de comunistas, com muitos acessos, que ganha zero do governo, não dependem nada do governo. Você entendeu? Então, eu acho que esse tipo de mídia assusta o PT. É muito mais fácil você ir numa emissora grande, é muito mais fácil você ir numa emissora de rádio, que essa já tá preocupada e tal. Ela vai saber como malear mais com você, mas se você quer fazer um conteúdo para a internet, você tem que perguntar para quem entende. Isso é o básico para você fazer qualquer coisa. Você não vai perguntar para quem não entende. Você vai perguntar para quem entende e para quem está dando resultados. Mas se o Lula, quando estava em campanha, não foi nesses canais da entrevista, continuou se segurando ainda nas emissoras de rádio, o que foi também uma ótima estratégia. Isso tem que a gente fala. E assim, mesmo quando ele ia, né, a equipe tentava segurar, olha, não fala mais, aí isso, segura. Vamos só falar o que foi combinado, tem que vencer primeiro a arrogância. Então... Negão, bem falado. Vencer primeiro a arrogância. Ele citou o Boulos ainda. Me deu até um negócio. Então, eu entendo que isso seja uma questão de estratégica do próprio partido, mais do partido do que o do governo, porque o PT é um partido que se propõe muito generoso. Oi? Se propõe. Não estou afirmando nada. Só que assim, da porta para fora é uma coisa, da porta para dentro é outra. Não é todo mundo que vai desfrutar da confiança das lideranças, até porque essas lideranças também suaram muito a camisa ao seu modo para chegar onde estão. Claro. Agora, voltando, né? Porque a questão toda é o que será comunicado. A gente já falei aqui, tem o Ricardo Stuckert, que é assim, brilhante em relação a contar uma história em imagens. A storytelling de imagem é com ele. É com ele, é excelente, é maravilhoso. E eu não acho, viu, Negão? Viu, Rodolfo também? Não, para, besta. E pessoal todo aqui. Eu não acho que vai ser modelo Bolsonaro, não, dele fazer um resumo da semana. Com certeza. Acredito que vai ser uma coisa assim muito mais fluida, muito mais cultural, social, de encontrar pessoas, vai envolver muito a esposa, a Janja, que tem um domínio ali daquele ambiente. Ela pode ser apresentadora. Exatamente. Vai envolver muitas coisas. Então, agora, novamente, acredito que precisa modular a fala e trazer a palavra que a Dani usou aqui, contemporaneidade, é isso, né? Não voltar para aquela esquerda da década de 80, 90, não. Isso vai dar errado. Né? Isso é o risco que corre também, Ju. Porque como o próprio Negão colocou aqui, não é? O Boulos foi aquele que realmente aprendeu a utilizar as redes sociais, viu? Esse entendeu. Isso não quer dizer que eu concorde com aquilo que ele fala ou que ele propõe, tá? Mas a gente tem que fazer a constatação de um fato. O engajamento que ele conseguiu, especialmente lá para a campanha dele para a Prefeitura de São Paulo, foi assustador. Ele conseguiu. Agora, com o Lula, como bem a Ju colocou aqui, com certeza ele pode trazer um ar mais leve, não é, do dia a dia dele, porque eles têm essa preocupação de não ter o mesmo modelo do Bolsonaro. Essa é uma questão que é relevante. Se não querem o modelo do Bolsonaro, que trazia os resumos da semana, ou aquela conversa mais direta com a população ou alguns dos ministros, como é que ele vai trazer isso? E uma outra coisa importante, nós precisamos ficar atentos, porque pode também ser uma forma de pautar a imprensa. Né? E a partir disso a gente desviar o olhar para aquilo que de repente não é tão importante assim, mas pode trazer uma certa polêmica, mas quando a gente olha
por outro lado, algo está acontecendo. E pode ser também mais um portal do ódio, se as coisas não souberem ser, se as coisas não forem feitas da forma que tem que ser. Ele pode usar dessa ferramenta, mais uma ferramenta para ficar falando do ex-presidente o tempo inteiro, e não trazer nada de novo pra gente. A gente toma muito cuidado com tudo isso. Falou do Boulos, o Negão quando falou do Boulos, eu falei, não vou falar nada. Aí você também falou do Boulos, eu falei, tá, ok, eu concordo com vocês, que ele entre todos ali da esquerda, ele foi quem mais soube aproveitar. Só tem um detalhe, ele só fala com um tipo de pessoa. Com certeza. Ele só fala pro lado esquerdo. Não tem a pluralidade que um podcast tem que ter. Exato. Não tem a pluralidade que um veículo de notícia tem que ter. Não tem. Ele quase fez aquela estratégia de marketing, assim, eu tenho o meu nicho, não é, de público. Não é? Quase que ele fez basicamente isso. E é esse nicho que eu quero atingir. E se esse nicho conseguir ser verdadeiramente ter a contenção, não é, ali nas redes sociais dele, que este nicho faça, não é, a expansão da minha ideia. Ok, se você tem, por exemplo, um veículo de comunicação segmentado, por exemplo, um podcast que é segmentado só numa coisa, tá ali só num nicho, você vai ter um público, só que você não vai conversar com todo mundo. E o grande problema disso, não sei se vocês concordam comigo, é que daqui a um tempo vai ter outra eleição. E ele precisa mostrar para o lado da direita e para quem ficou com dúvida, para quem não votou ali, foram mais de 90 milhões de pessoas, que ele precisa do voto daquelas pessoas, que ele precisa se comunicar com essas pessoas, mostrar talvez estratégias, plano de governo, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, para comunicar com todo mundo. Senão, é mais um projeto que está destinado ao fracasso. E o que me preocupa, Rodolfo, quando a gente analisa, até, desculpa que a gente acaba saindo da pauta, né, do Boulos aqui, é porque a gente analisa ali, na verdade, principalmente lá para a prefeitura, para ele ser deputado federal, não, ele continua ali bem no nicho. Mas ele tentou ser mais light na campanha dele para a prefeitura, né, evitou falar de temas mais controversos, que nós sabemos qual é a opinião dele, porque existe aquele público que não o conhece ainda, né? E ele vai tentar pegar esse público com aquele discurso um tanto quanto mais light. Mas, ao final, nós já sabemos o que ele prega, o que ele veio fazendo ao longo do tempo, que eu, basicamente, não concordo, mas com as redes sociais, ele vai conseguindo modelar o comportamento dele, né? Só que quando chega no poder... A gente tem que entender uma coisa sobre o lado político do Boulos, que ele também pegou, que é o seguinte, o Boulos da internet, ele já é mais light. O Boulos do chão, que anda na hora da eleição, esse é 2 vezes, ele é quase um conservador. Eu sei porque lá na cidade de Tiradentes, quando ele foi... E eu lembro até hoje disso, quando eu fui comer um dog lá no Dog do Sul, o pessoal falou, o Boulos esteve aqui ontem, negão. Não falou de invasão, falou de moradia, E moradia não é, vamos invadir um terreno e ter uma moradia. Não, ele falou de moradia, falou de segurança, falou de educação, falou de saúde, parecia outro cara. Outra pessoa, né? Isso ficou gravado no cara que vende o hot dog que conversou comigo. Ele falou, cara, era outro Boulos. Não, mas isso é o grande desafio dele. O Boulos ele precisa virar o Boulos Paz e Amor para poder ser prefeito de São Paulo. O Boulos, inegavelmente, deve vir com uma candidatura forte, se for candidato nas eleições do ano que vem, até porque a gente não vê muito o Bruno Covas, que foi quem ganhou dele e hoje faleceu, é o seu vice que continua, não sei nem se vai disputar a eleição. E pela direita você tem aí tentando se achar os nomes, né? Acho que não tem um nome definido. Então, o Boulos conta com isso, ele tem um nome consolidado da última eleição e se ele vier candidato, ele sabe que vem forte. Qual é o desafio dele? Não perder para si mesmo. Então, ele precisa criar esse equilíbrio. Eu acho que isso vai acentuar ainda mais. Vocês percebem, só um comentáriozinho mais um do Boulos? Não, mas de todos. Eu tô de dieta, gente. Pra você ver como é a coisa, desculpa, Ju, como a coisa tá tão difícil pro Lula que a gente já trocou tudo pro Lula. Já trocou pro Lula. Não, mas vocês percebem que toda aqui a nossa conversa gira em torno da falta de novas lideranças, com novas posturas, novas propostas, novas narrativas. Sim. A gente não tá tendo isso. Parece que nós estamos assim, presos na Caverna do Dragão. Bem isso. O negócio vai e volta à Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. A gente acha assim, chegou uma eleição, vamos sair daqui. Não, vem o mestre dos magos. E quem é o mestre dos magos? Gente, Meu Deus do céu, cara. Não é?